Já tinham me falado dele. É o filho do marceneiro. Calado como o pai, deve ser mudo, além de estranho. Eu gostei, quis conhecê-lo. Eu também era estranha, só não era muda. Eu ficava rondando a casa dele, que era afastada da cidade, e dava para ver a oficina. Ele lá dentro, batendo aqueles pregos, martelando aquela madeira. Eu demorei para criar coragem para falar com ele. Na verdade, foi ele quem falou comigo primeiro. Não era mudo nem nada. Vem cá. Eu não fui, claro. Saí correndo. Só voltei lá uns 2 dias depois. E ele continuava, compenetrado, cortando madeira, e nem percebeu quando eu cheguei bem perto. Oi? Ele me olhou e continuou cortando aquela caixa grande. Oi? Não ficou com medo hoje? Medo? Medo do quê? As pessoas têm medo de vir aqui. Elas deixam pra vir só quando não tem mais jeito. Por que você saiu correndo aquele dia? Eu menti, claro. Eu estava atrasada. Atrasada pra quê? Eu precisava ajudar minha mãe. Falei assim, meio sem pensar. Sua mãe? Mas ela não... A sua mãe, ela... Então é verdade O quê? que você e o seu pai fazem os... Naquela hora me deu uma vontade de sair correndo, uma vontade de chorar. Ele sabia que a minha mãe tinha morrido. E eu comecei a olhar aquelas caixas grandes. Era numa daquelas que a minha mãe foi parar. A gente não conversou muito naquele dia. Ela inventou outra mentira qualquer e foi embora. Ela ainda ia me contar muitas mentiras, mas depois daquela sobre a sua mãe, eu nunca mais desmascarei nenhuma. Ela apareceu alguns dias depois e eu, de novo, fingi que não a tinha visto e continuei trabalhando. Eu queria ouvir ela dizer aquele oi. 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 Então esse é o seu trabalho. Isso. Eu ajudo meu pai. Vocês fazem caixões. Isso mesmo. E você só trabalha o dia todo. É? Por quê? Vamos dar uma volta perto do rio qualquer dia desses? Tá, amanhã eu te encontro lá. E assim começaram nossos passeios perto da Ponte Velha. Às vezes a gente ficava muito tempo em silêncio, olhando para o nada, só ouvindo a água do rio correr lá embaixo. Outras vezes ela falava quase sem respirar. O pai, que trabalhava a semana toda e ficava fora, o irmão, que achava que era o pai dela, e a falta que ela sentia da mãe. E ela também perguntava sobre o meu trabalho. Mas como é fazer tantos caixões? Normal. Normal? É o que meu pai sempre fez, é o que eu sempre vou fazer. Mas não é nada normal. Só vocês fazem caixões em toda a região. Ele não entendia o meu interesse e a minha curiosidade pelo trabalho dele. Na verdade, nem eu sabia muito bem onde eu queria chegar com todas aquelas perguntas. Mas tudo piorou quando eu pedi para ele fazer um para mim. O quê? Fazer um caixão para mim. Mas você não precisa de um caixão. Não preciso ainda, mas eu vou precisar um dia. Mas vai demorar. Eu não quero nunca ter que fazer um caixão para você. E foi nesse dia que ele me beijou. O filho do marceneiro que fazia caixões me beijou pela primeira vez. E ele me beijou muitas outras vezes e fez mais alguns caixões. Eu gostava dele, mas eu não conseguia tirar aquelas ideias da minha cabeça. Ela foi a minha primeira namorada. Eu gostava muito de ficar ao lado dela. Eu podia ficar em silêncio, segurar a mão dela, e ela falava, ou então ela só deitava a cabeça no meu ombro, mas ela sempre voltava naquele assunto. Ela queria saber se eu já tinha começado a fazer o caixão dela. Aquilo me assustava e me incomodava, mas eu resisti enquanto eu pude. Mas por que não? Eu já disse, você não precisa de um caixão. Ela ficou em silêncio, me olhou bem nos olhos e foi embora. Ela ficou uns dias sem aparecer e eu me arrependi muito. Ela queria mesmo o caixão. Por que eu não disse que ia fazer logo a droga do caixão? Eu ia todos os dias à Ponte Velha para ver
para ver o pôr do sol. E no fundo eu sabia que um dia ela ia aparecer. Oi. Oi. Que bom que você apareceu. Eu tenho uma coisa para te falar. O quê? Eu vou fazer o que você me pediu. Sério? É. Mas não precisa ser logo, né? Ah, quanto antes, melhor. Tá bom, eu começo amanhã. E ele começou mesmo. Eu apareci na oficina enquanto ele trabalhava e conversei com ele, mas ele parecia incomodado. Você tem certeza que você quer mesmo um caixão? Sim, tenho. Mas onde é que você vai guardar ele? Eu não sei. E eu não sabia mesmo. Eu só sabia que eu queria. Que eu precisava de um caixão. Eu queria um igual ao da minha mãe. Quer dizer, igual não. Eu queria um melhor. O caixão ficou pronto 3 ou 4 dias depois. Eu fiz tudo escondido do meu pai, como eu iria explicar. Quando ela viu o caixão, ela ficou encantada. Parecia que estava em outro mundo. Por que eu fui fazer aquele maldito caixão? Ficou bom! Ficou muito bom! Ficou lindo, na verdade. Eu nem sei como te agradecer. Não precisa. Eu fiz porque eu gosto de você. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer? Qualquer coisa. Não precisa. Quer dizer, você pode segurar minha mão e dizer que vai ficar comigo para sempre. Ela até que segurou minha mão, mas não disse nada. A gente ficou em silêncio e eu quase esqueço qual foi a última palavra dela que eu ouvi. Alguns dias depois, ela pulou de cima da ponte velha, que nem era tão alta. Mas só encontraram o corpo uns 2 dias depois. Quando meu pai veio me contar, eu não falei nada sobre o caixão feito sob encomenda. Eu não fui pensar nisso. Não fui ao enterro. Eu nunca ia mesmo. No dia seguinte, lá estava eu, na oficina, de novo, fazendo caixões.